Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Só Jesus é o pão que alimenta eternamente. E o texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 66 ao 69. E o texto do Evangelho diz assim: Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Queridos, aqui nós estamos dentro do contexto onde o Senhor havia feito o milagre, o grande milagre da multiplicação dos pães. E este milagre, ele foi introdução e de uma forma como ilustração para esse sermão que o Senhor haveria de proferir, ao qual podemos chamar e que chamamos o sermão do pão da vida. Esse sermão, ele foi entendido por muitos como uma palavra dura. Evidentemente, seja pela verdade nela contida, seja também pela dificuldade de muitos poderem entendê-la. E porque exatamente não entendem o rejeito. Rejeitaram esse sermão, como ainda hoje rejeitam. E essa fala do nosso Senhor, esse seu discurso, revelou-se profundamente desagradável e repugnante para muitos dos seus discípulos que ali estavam e que diziam ser eles discípulos do Senhor. Talvez ali no meio desses discípulos estariam aqueles dizendo: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meus pais, deixa primeiro eu me casar, deixa primeiro ver aquela terra que eu comprei. Mas esses discípulos, diante desse discurso, eles se sentiram completamente desagradáveis e ao ponto que eles pararam de seguir a Jesus Cristo e voltaram a viver a sua vida de sempre no mundo. A mensagem de Jesus, queridos, nesse capítulo 6 do Evangelho de João, ela vai nos mostrar muito claramente o quão o ser humano é corrupto, o quanto o seu coração é duro. E, na verdade, estes discípulos jamais foram verdadeiros cristãos. A verdade é essa. Na verdade, eles nunca foram verdadeiras novas criaturas. Eles nunca nasceram de novo. Esses falsos convertidos seguiam Jesus por toda sorte de motivos. Tudo. Procuravam Jesus por tudo, exceto pelo motivo único que um verdadeiro cristão, repito, o verdadeiro cristão segue ao Senhor. Ou seja, por amá-lo e amá-lo verdadeiramente. E o ama, sabe por quê? Ama porque há gratidão em seu coração, em sua alma, em seu ser, pelo que Ele é agora para Ele, ou seja, o seu Senhor e Salvador de sua vida. Um pouco antes desse momento, Jesus estava sendo ali, sabe o que? Assediado, arrodeado pelaquela grande massa de pessoas. Aquelas multidões iam ao encontro do Senhor.
Muitos ali admirados e maravilhados com seus milagres, com a sua sabedoria. E muitos ali passavam a crer nele e queriam segui-lo. E queriam inclusive ser batizados, inclusive pelos seus discípulos. Entretanto, as coisas foram tomando outro rumo. As coisas foram mudando de figura. O povo, de agora em diante, começa a colocar Jesus meio como que se pudesse, no canto da parede, e começa a inquiri-lo, a perguntá-lo. Começam a inquiri-lo por aquilo ou por isso. E assim, diante dessas questões, aquele povo que estava assediando agora passa a odiá-lo. E cada vez mais de forma intensa. De uma forma tal que culminou esse ódio, sabe onde? Na cruz do Gólgota, quando o crucificaram. A palavra de Deus, quando proclamada, a fim de revelar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa palavra é proclamada para isso, de Gênesis a Apocalipse. Se eu pregar essa palavra e não falar de Cristo, eu fiz qualquer outra coisa, menos eu preguei. Tem muita gente que, eu já escutei colegas meus dizerem, não, palavra evangelística, ou seja, palavra para se falar de Cristo, de cruz, de salvação, uma vez no domingo, no mês, beleza. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus, você é um colega meu, você fez seminário, um seminário da nossa denominação, no caso batista, e você está me dizendo uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Porque se você pregar a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse e não falar de Cristo, não falar da cruz, você não pregou palavra, você não pregou Bíblia. Você pode ter feito algum tipo de palestra, palestrou muito, mas você não pregou o Evangelho. E o pior que isso está acontecendo. Como eu já vi outras vezes. Certa vez numa igreja da mesma denominação que a nossa. E um pastor que eu o tinha como um pastor, sabe, no coração, cheio de muitas missões e etc, etc. Pregou sobre o Vale do Jaboque. Como é que se prega no Vale do Jaboque e não aponta para a cruz? E a conversa foi só uma. Era a conversa dos coaches. Você pode, assim como aconteceu lá, foi assim, foi assado. Tá. Então, quando se prega Cristo, tende a separar as pessoas. Quando se prega o verdadeiro evangelho, o evangelho ele é um divisor. E ali, ele vai dividir as pessoas que ouvem em dois grupos. E grupos bastante distintos e diferentes. Verdadeiros discípulos e falsos discípulos. E dessa forma, quando Jesus fala sobre o significado de comer a sua carne e beber seu sangue, muitos, e não são poucos, daqueles ditos discípulos, eles o abandonam e deixam de caminhar com ele. E o pregador, queridos, aqui, nesse texto, nesse contexto, sabe quem era o pregador? Ninguém mais do que Jesus Cristo. E disseram, eu não aguento te ouvir. Que conversa é essa? O pregador aqui era o Filho de Deus. E as pessoas o escutaram de forma desatenciosa e desrespeitosa, como ainda hoje acontece, quando se prega o Evangelho. Porque quando se prega o Evangelho, quem prega é Cristo. E Jesus, queridos, ao terminar seu sermão, ele encontra ali duas reações diferentes quanto à sua fala. Pois uma
boa e grande parte dos seus discípulos entenderam que seu discurso era muito duro, severo. Essa palavra é muito dura. E sendo assim, ficaram todos eles indignados com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queriam palavras mais brandas. Eles queriam palavras que fossem mais simpáticas aos seus anseios, aos seus desejos. Eles queriam ouvir o que agradavam o seu eu, o seu ego, a sua forma de ser, os seus pecados. Eles queriam palavras que lhes servissem imediatamente, sabe o quê? Como um bálsamo para que as dores fossem cessadas, as dores de suas vidas. Eles queriam, não Cristo pregando, eles queriam, quem sabe, um David Leonardo, um Tiago Brunet. Eles queriam e desejavam ouvir ali palavras que trouxessem soluções, imediatas, instantâneas e práticas para os seus problemas, os problemas que viviam, os seus conflitos. Eles queriam apenas curas e milagres, como tem muita gente buscando Jesus Cristo só por conta de cura, de doença, e não pela salvação da sua vida devido aos seus pecados. Tem gente buscando Jesus e querendo só um milagre, mas milagre desse tipo, mas não um grande milagre. E Jesus só lhes era simpático enquanto tinham um entendimento que ele era, sabe o quê? O provedor de alimento e de prosperidade de suas vidas. Porque ele estava dando pão e peixe. E ainda é assim. Tem muita gente que chega e procura a gente, procura igreja, procura isso aqui, diz, pastor, lá em casa está ruim, é uma cesta básica, pastor, isso aqui ou aquilo outro, pastor, olha, está assim, está assado, a conta de energia está vencida, cortaram a luz da minha casa, fizeram isso, estou assim, estou assado, procura só isso. Se chega a provisão da comida, se chega a provisão do emprego, se chega isso, chega aquilo outro, e chega a pregação do Evangelho, basta. Essa palavra é dura demais para mim. Eu não aguento isso. Entretanto, queridos, quando Jesus expôs a eles, e Jesus faz isso sem arrudeio, Jesus faz isso sem qualquer cerimônia. Quando Jesus então lhe expõe a eles qual era o deplorável estado espiritual de suas vidas, para que assim eles pudessem ver nele, em Cristo, a única forma e fonte de salvação, aí eles se sentem então completamente ofendidos, chateados, enraivecidos, e o abandonam. Eu sou bom. Salvação por quê? Dessa forma, aquela grande multidão rejeitou o pão da vida para a alma, pois o que de fato desejavam era tão somente o pão que alimenta o corpo. Diz o dito popular que nem tudo que reluz é ouro. E as pessoas são capazes de seguir a religião cristã, portanto, afirmando então elas serem cristãs, manifestando boas intenções, manifestando desejos, convicções, esperanças, remorsos, e apesar disso jamais terem experimentado a graça de Deus e, portanto, nunca terem nascido de novo. Está cheio. E durante um certo tempo, até caminham bem na fé cristã, vão até caminhando, vão até frequentando a igreja, até por um certo tempo. E nesse certo tempo vão pensando que são salvos.
e vão pensando que alcançarão o céu. No entanto, em determinado momento, eles abandonam Jesus. A prova passou, a dificuldade foi embora, a luta amenizou. Para que Jesus? Jesus mora aqui no meu coração. Ele vive aqui em mim. Eu não preciso buscar Jesus, eu não preciso ir para culto, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer a obra de Deus. A obra de Deus eu faço aqui, em qualquer canto. Eu não preciso ser comunidade. Afinal de contas, tem um entendimento de muitas pessoas, um entendimento completamente equivocado, que ela sozinha pode ser igreja. Não pode. A Bíblia diz que não. Eu posso e ter a minha vida, meu corpo, ser templo do Espírito Santo. Agora, igreja jamais. Igreja precisa ter comunidade, comunhão. Igreja precisa ter uma coesão de pessoas que se respeitam, que se amam, ainda com todas as diferenças. Que ainda que eu não goste, não simpatize de algum procedimento de alguma outra pessoa, mas eu convivo com essa pessoa. Até porque quem quer misericórdia, exerce misericórdia. Quem quer compaixão, exerce compaixão. Quem quer ser perdoado, perdoa. E perdoa porque já foi perdoado por algo que era imperdoável. Então, durante um certo tempo, até eles caminham bem. Pensando equivocadamente que têm a vida eterna, quando na verdade não tem. Voltam para o mundo. Faz como Demas fez. Faz como Judas Iscariotes, que dizia e que beijou a face de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos estão beijando a face de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto querem alguma coisa dele. Depois, o trai, negam o seu nome, o estapeiam. Tem muitos fazendo como a mulher de Ló. E se isso ocorreu nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, querido, quando Ele mesmo é quem ensinava as pessoas, com toda certeza não devemos nos surpreender em nosso tempo presente que essas coisas venham a acontecer. Pois muitos mais falsos convertidos vão existir. Falsos convertidos, o nome é esse. Então Jesus, em seu sermão, não pregou pensando em agradar o que lhe ouviam, aqueles que lhe ouviam. Jesus, ele jamais, em tempo algum, ele negociou a pregação do seu evangelho para que dessa forma ele tivesse uma boa e simpática relação com as pessoas, como muita gente está fazendo. Está deixando de pregar o evangelho para pregar um evangelho misturado, mesclado, sujo, a fim de agradar pessoas, a fim de encher templos. Talvez esse templo estivesse cheio aqui, se aqui fosse a terça-feira da vitória. Ou aqui venha hoje receber sua bênção. Ou talvez aqui fosse distribuir chave de carro. Ou aqui fosse também um tipo de culto de oração em que prega o liberalismo teológico. Venha do jeito que está e continue do jeito que está. Afinal de contas, Jesus te ama. Jesus nunca abriu mão a fim dessas coisas. Contudo, querida, a mensagem de Jesus se revelou completamente repugnante àquela multidão que o seguia de uma forma tal, mas que depois o deixaram. Depois não tinham mais disposição de se relacionar com ele. Quando Jesus fala anteriormente a uma multidão de pessoas que o seguia neste capítulo, entre os versículos 25 ao 38, dizendo-lhes que estavam a segui-lo somente porque ele os havia alimentado com pão, dessa forma os adverte que deviam buscá-lo, não pelo pão que alimenta o físico, mas pelo pão que alimenta a vida eternamente. Jesus estava a lhes dizer que
parassem de desejar nele, no Senhor, pão e mesmo coisas materiais, como se estas fossem capazes de preencher o vazio de suas almas e assim lhes trouxesse paz e felicidade duradouras às suas vidas. Jesus lhes disse que olhassem para ele, submetendo-se a Deus, crendo que ele era a comida real e celestial, a única que concede vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que se crerem nele, ele mesmo se dará como comida que os alimentará com vida e vida abundantemente eterna. E então, Jesus fala que sua palavra é espírito e é vida. Contudo, Jesus, como Deus que é, onisciente, que sonda os corações e discerne as suas intenções, os pensamentos mais profundos, ele vê e fala em meio àqueles muitos que lhe seguem. Ele já sabia, Jesus sabe quem vem a um culto, de fato adorá-lo, pelo que ele é e pelo que ele já fez lá na cruz. Ele sabe, e sabe também aqueles que vêm buscá-lo por puro interesse. Ele sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sonda corações. E ele fala que em meio àqueles muitos que lhe seguem, existem muitos descrentes, ou seja, falsos seguidores, como também no meio havia um traidor. Muitos daqueles que diziam ser seus discípulos, na verdade eram falsos. Eles afirmavam serem cristãos, contudo nunca foram. Eles seguiam nosso Senhor Jesus Cristo por vários motivos e razões, exceto pela razão principal, e a razão principal de amá-lo, visto que ele se deu como pão da vida, a fim de alimentar quem crê nele eternamente. Eles não amavam Jesus por quem ele era, mas sim pelo que ele podia lhes dar. E assim Jesus afirma: ou o Pai os converte e me dá, ou jamais poderão vir a mim e me seguirem. E tal fala do nosso Senhor resultou, sabe o quê? Numa debandada de falsos seguidores. Jesus nunca teve problemas de perder a atenção de multidões, e foram muitos que está aqui relatado na Bíblia que o deixaram, que não quiseram seguir. E depois essa tropa de multidão foi diante de Pilatos e disse: crucifica-o. Jesus jamais torceu e negociou sua mensagem para atrair a simpatia das pessoas. Acredito que tenha sido bastante provável que alguns dos seus discípulos tenham pensado que se nosso Senhor não abaixar o tom do seu discurso, não ficará ninguém, irão todos embora. Já escutei isso. Creio que é nesse momento que Jesus se volta para os seus 12, para os seus apóstolos e diz: vocês também vão embora com essa multidão? Vocês vão acompanhá-los? Já que vocês estão dizendo que meu discurso é duro, porque foi dentro dos seus que disseram isso. Senhor, desse jeito não fica ninguém. Jesus olha para eles, para a sua igreja, o iniciozinho da sua igreja, os plantadores de das igrejas de Cristo no mundo todo. Ele diz: olha, vocês também querem me abandonar, querem ir com ele, já que vocês estão achando que esse evangelho é duro para vocês? Vão-se embora.
Eu sempre digo, aproveite o frete. Eu creio, sabe, a gente fica pensando, já 2 domingos se prega sobre a importância da salvação, quão maravilhoso foi esse milagre. Já 2 domingos se prega também o quão o inferno é terrível, o quanto é terrível na vida de um ser humano que não se entrega diante de Jesus, e contudo nós recebemos de graça, nós sabemos disso, que foi de graça, que foi imerecido. Era para ter a quantidade de pessoas do domingo aqui numa terça-feira. Era para ter a quantidade de pessoas que tivessem no domingo ou num culto mais cheio do mundo, mais cheio possível, nos mais cheios de toda a história dessa igreja. Era para estar em todas as atividades dessa igreja, todos juntos e unidos. É o que não se vê. Eu não venho por isso, eu não venho por aquilo, eu não fui por aquilo outro, eu não fui por aquilo outro. Eu já tenho dito que essas lives, tem dia que a vontade que eu tenho é não fazer nenhuma. Mas o propósito dessas lives, em primeiro lugar, é a evangelização. E o segundo é quando o irmão, e aí eu boto já no extremo, está em casa doente, num estado terminal, com o pé na cova, ele poder, não está podendo vir para a igreja, ele poder participar do culto. Em tese, participar do culto. Vocês já viram, né, como é? Para você participar mesmo, olha, se você quiser fazer um esforço grande de estar a ver se está aqui, porque não está, você não está junto com a comunidade. Já tem essa diferença. Mas pelo menos não, eu vou ouvir a palavra, eu vou ainda cantar, só se você se trancar dentro de um quarto, passar a chave para ninguém entrar, não passar nenhum mosquito, porque senão você tira a sua atenção. Você levanta, vai no banheiro, vai isso, vai aquilo outro, vai tomar café, toma água. Mas não foi feito para isso não, foi feito para evangelizar. Aí eu vou cultuar hoje em casa, online. Cultua não. E depois que Jesus diz, vocês também vão embora aos seus discípulos? E assim Pedro responde acertadamente para onde poderia ir. Ele e os seus colegas discípulos. Porque afinal, somente nosso Senhor Jesus Cristo é que tem a palavra de vida eterna. A pergunta de Pedro foi tão sublime e maravilhosa quanto sua afirmação. Primeiro Pedro diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E olha o que Pedro diz depois. Depois Pedro fala que Jesus quer, aquilo que Jesus quer que todo pecador venha falar com plena convicção por meio de uma fé sincera e verdadeira. E sabe o que é? Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Quando Pedro fala essas coisas, nós podemos aqui parafraseá-lo da seguinte forma. É como Pedro estivesse dizendo assim, a quem seguiremos, Jesus? A que mestre iremos nos submeter, Jesus? Onde poderemos encontrar alguém igual a ti, Jesus? Alguém que irá nos conduzir à salvação no céu, na eternidade? Ó Jesus, se nós abandonarmos a ti, que nós ganharemos? O que será de nós? Quem nesse mundo, Jesus, que religioso, Jesus, que pastor, que sacerdote, que teólogo, quem entre esses seres pobres mortais poderá nos revelar palavras gloriosas e de vida eterna, assim como somente tu podes, Jesus? Portanto, para quem iremos? Para quem iremos? Se acaso desistirmos de seguir Jesus,
onde nós vamos encontrar paz, onde nós vamos encontrar descanso, onde nós vamos encontrar esperança, aonde nós vamos encontrar eterna consolação. Às vezes as pessoas dizem: eu não vou para a igreja não, porque hoje eu estou triste demais. Mas em Jesus que se encontra conforto, esperança. Eu estou cansado, em Jesus que nós descansamos. Eu estou desesperançado, Jesus é a esperança. Eu estou muito, mas muito triste. Jesus é quem consola. Sendo assim, se você já foi dado por Deus a Cristo, você sabe que deve permanecer firme em sua caminhada com Jesus, Ministério do Louvor. Você sabe. Você sabe que deve permanecer firme na sua caminhada. Se você tem certeza que Deus deu você ao Filho dele, a Jesus, você sabe que não pode viver longe dele. E você nem quer viver dele dessa forma. Na verdade, você deveria até pensar, ou ter a certeza de nem pensar nisso. Isso seria algo completamente fora de qualquer hipótese. Deixar Jesus, se uma vez você é dele. Contudo, se você nunca teve sua vida com Jesus, quem sabe hoje, é por isso que é bom a live, também, né? Não que só o povo da live precisa ouvir. Quem sabe hoje é o dia em que Deus marcou para se apresentar a Ele através de Jesus Cristo. Quem sabe não é hoje? Eu oro por isso. Eu oro para que o Senhor hoje toque o seu coração. Eu oro para que hoje você possa fazer como Pedro e os verdadeiros discípulos de nosso Senhor, e que você hoje declare: eu creio e eu sei que o Senhor é o Santo de Deus. É o Santo de Deus. Eu oro que você possa dizer hoje: sim, Jesus, Tu és o pão da vida. O pão que alimenta eternamente. Sim, Jesus, eu creio hoje. Eu oro para que Deus tenha inundado sua vida nessa noite com o seu Espírito Santo e trazendo à sua mente essa certeza e convicção. Busque, siga e ame a Jesus, mas não faça isso pelo pão que se estraga, mas porque Ele é, oh glória a Deus, porque Ele é o pão da vida e da vida eterna. Não o adore e nem o ame pelo que Ele lhe pode dar, mas ore, mas adore e ame o Senhor pelo que de fato Ele é.
E sendo Ele o que de fato Ele é, o grande eu sou, Ele pode te livrar da condenação eterna do inferno. Adore o Senhor, busque, prostre diante dEle. E disse: Senhor, eu te busquei até hoje de uma forma completamente equivocada. Eu te busquei como um provedor da minha despensa, eu busquei o Senhor como provedor da minha saúde, eu te busquei o Senhor como provedor dos meus negócios, eu te busquei dessa forma, mas Senhor, a partir de hoje, eu irei te buscar. E buscando a ti, Senhor, eu irei te seguir por onde quer que tu vás. E seguindo o Senhor, eu seguirei com meu coração batendo e dizendo: eu amo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu amo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu amo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Por onde quer que o Senhor vá, passando pelo que eu passar, mas eu jamais deixarei de te amar, Senhor, porque Tu és o pão da vida. Tu és o pão que me alimentou e me alimentou nesta noite e vai me alimentar por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, pela vida que eu não tinha. Obrigado, Jesus, por Tua misericórdia e por Tua graça. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.